Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu e hoje eu estou aqui com uma colega, amiga, que a gente está construindo uma amizade, né? A gente se conhece pouco, mas quero te conhecer um pouco mais hoje com a Pamela. Pamela, que grata satisfação em tê-la aqui comigo nesse programa. Eu estou fechando aqui a segunda temporada e tu ter aceito esse desafio de ter vindo aqui. Eu sei que a tua agenda é extremamente concorrida, turbulenta. Ai, muito obrigada. Olá a todos os que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite, Robson. Bem como tu disseste, assim, a gente criamos uma conexão incrível, então que bom, né, esses percursos alinhados e eu me fascino pela tua forma de conversar sobre diversidade, então acho que isso nos conectou, né, Sim. Potencializou esse elo e estou muito feliz por tu ter me convidado mesmo, porque Nossa. É muito, muito bom estar aqui contigo hoje. Sim, porque desde o primeiro momento que eu te vi, a gente já teve uma conexão, mas infelizmente a nossa vida turbulenta de como tá nesse momento, a gente não chegou a parar para tomar um café. Exato. A gente trabalha em outra cidade, moramos em Novo Convites. Hamburgo e ainda não conseguimos, né? Infelizmente. Exato, mas vai acontecer. Vai acontecer, né? Quem sabe a partir de hoje, né? Com esse programa. Com certeza. Então, Pamela, esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. E te trazer aqui me traz tratar a questão da diversidade, essa questão da inclusão. Eu não falei anteriormente o currículo dela, mas ela é pedagoga, ela é mestre em diversidade cultural e inclusão social. Então a gente fez uma trajetória acadêmica parecida, né? Como vocês sabem, acredito que saibam, eu sou doutor em diversidade cultural e inclusão social, aonde eu estou aqui à frente desse programa na segunda temporada. Esse programa, se eu não é o programa 52. Uau! Então, estamos hoje, dia 20 de dezembro. Então, que maravilha! Chegando já ao final do ano. E eu queria, então, começar, antes da gente entrar na tua parte profissional, que tu faz isso muito bem, ela é escritora, e eu quero entender como é que ela faz esses livros, vocês vão estar sabendo também, mas eu quero saber, como é um programa de diversidade, eu gosto sempre de entender quem é a pessoa Pamela, antes da profissional. Porque somos humanos, então dá um... Exato. Então, Robson, sou Pamela, uma profissional, uma estudante, uma pessoa muito curiosa, alguém que está sempre buscando entender, aprender com o outro e... penso que a palavra inquietude anda me descrevendo muito bem ultimamente. Assim, eu me percebo muito inquieta e acho que essa inquietude acabou me levando a conseguir buscar formas diversas de expressar as minhas defesas, de expressar o que eu acredito e o que eu aprendo. Então, amo estudar e uso o estudo também como uma fonte para eu descobrir estratégias para qualificar a minha ação, a minha interação e também os meus pensamentos, né? Então, eu acho que eu estou no momento, agora próxima dos 40 anos, eu brinco que eu sou uma mulher de 38 anos, agora já, né, completo os 38 anos, mas que está afoita pelos seus 40 anos. Então eu já digo que eu estou nessa fase, vivendo toda essa transformação e me percebendo assim numa singularidade muito empoderada, muito bem vivida e no momento que eu estou amando poder compartilhar todo esse percurso com as pessoas que me rodeiam, porque eu acho que é um privilégio a gente poder ter encontros ricos assim, né, para poder aprender com o outro. E acho que essa sou eu, um pouquinho desses encontros que eu tive ao longo de 38 anos. Sim. Eu te admiro muito como profissional pelo teu jeito de se comunicar, o seu jeito empático com os outros. Eu acho que isso é um diferencial que a gente pouco se vê, né, no meio corporativo, no meio pessoal, né? E a preocupação com o outro, né? Que às vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, eu como educador, que eu tomo, às vezes, as dores de um aluno, que eu fico... E eu escuto de outras pessoas, tu não deve
levar isso para ti e tudo mais. Mas eu fico pensando, mas esse é o meu lado humano, a gente não pode perder isso. Exatamente. E eu comecei a falar isso com os alunos na sala de aula e eu comecei a dizer, quando vocês enxergam uma pessoa, um morador de rua, uma criança pedindo esmola na rua, alguém dormindo na rua, e se tu não se sensibilizar, procure ajuda consigo mesmo e tenta entender aonde está o ser humano que eu perdi essa sensibilidade. E eu enxergo essa sensibilidade em ti. Ai, obrigada. E principalmente, né, você como neuropsicopedagoga, falei certo? Falou certo. Falei certo, eu achei que eu ia me atrapalhar. Escritora da série Fazendo Inclusão, eu queria que tu falasse um pouquinho desses teus livros, como é que é a tua forma de tu escrever, né? Então, meu querido, essa maneira de comunicar também a minha defesa sobre a importância da gente falar sobre inclusão, sobre o respeito à diversidade com as crianças, que é por meio da literatura, foi justamente a estratégia que eu encontrei de poder retratar um pouco de tudo que eu aprendi no ambiente escolar. A série Fazendo Inclusão é produto de muitas memórias, Robson, porque aqui eu tenho enredos todos inspirados em personagens reais, todos inspirados em situações reais, onde eu pude presenciar momentos que me fizeram entender como é importante a gente falar sobre respeito à diversidade, partir do viés de que falar sobre inclusão não precisa ser complicado, que é uma conversa e uma pauta necessárias diariamente, mas que eu preciso, obviamente, me atentar ao como eu vou comunicar isso para a pessoa. Então, estando atento à faixa etária, estando atento ao contexto, a quais as palavras eu vou utilizar para que eu seja muito assertiva na chegada da mensagem, da importância da responsabilidade que cada um precisa ter com a expressão desse respeito à diversidade. Porque é lindo falar que a gente precisa incluir, temos muitas bibliografias e referências bibliográficas que conceituam, né, e que ditam e normatizam sobre a importância disso, mas como falar sobre respeito à diversidade com as crianças? Como começar essa pauta dentro da escola? Como usar também o gatilho de uma pergunta delas para continuar este assunto, para que ele não seja perdido, né? Porque é importante a gente responder às crianças, a gente conduzi-las no entendimento da importância de que eu preciso sim identificar a singularidade. Não é errado eu identificar a singularidade, não é errado eu perceber a diferença. E nós viemos de uma geração que nós fomos ensinados a não olhar. Porque perceber o diferente a gente percebia, e quando a gente percebia e a gente sinalizava essa percepção, um adulto sempre dizia: não aponta, não olha, é feio, a pessoa não gosta que tu olhe. Então a gente acabou sendo conduzido à percepção de que perceber o diferente, perceber-se diferente, estava quase que sendo algo errado, né? Então, eu tento trazer através das histórias uma maneira de falar para as crianças que nós temos as nossas singularidades e que percebê-las é muito positivo, é muito necessário para que eu entenda como é que eu possa tornar também acessíveis recursos para ti, tornar a minha comunicação mais assertiva, a minha estrutura mais acessível, tornar os recursos mais acessíveis, para que a gente de fato tenha oportunidades, né, o mais justas possível. Sim. Eu queria que tu explicasse pra gente, os teus livros, eles são para quem? É para professor, para criança? Qual é a faixa etária desses teus livros? Quando tu escreveu enquanto escritora, né? Essa pergunta eu adoro responder, Robson, porque a série Fazendo Inclusão, ela transita muito bem em todas as faixas etárias. Porque quando o profissional vai escolher uma literatura, uma obra
para poder compartilhar com os pequenos, é importante que ele tenha acesso, que ele analise, que ele se aprofunde e de alguma forma, o adulto, quando lê uma história da série Fazendo Inclusão, ele tem uma percepção diferenciada da criança. Um exemplo é a história da menina que olha para o nada. Nasceu de uma situação desafiadora que eu presenciei. Então, os adultos percebem o desafio, percebem a complexidade, percebem o misto de sensações por conta de uma fala. Sim. E eu vou deixar vocês curiosos, mas é justamente essa fala que acabou trazendo à tona uma explicação de uma colega de sala que fez com que justamente hoje as crianças pudessem perceber possibilidade de interação, possibilidade de início de uma amizade de um jeito diferente, porque a gente inicia amizades de jeitos muito diferentes, a gente se comunica de formas diferentes, a gente tem maneiras singulares de agir, de pensar, e essa mesma singularidade e diversidade também acaba acontecendo nos momentos de interação, como conhecer um amigo, como ver um amigo, como brincar, porque existem várias formas de brincar. Então, justamente por tensionar um pouquinho a importância da gente poder conduzir a criança para que ela possa perceber de diferentes formas esses enredos, essas sensações que eu penso, e essas situações dos livros, que eu penso que são histórias que transitam para qualquer faixa etária. Mas vou te dizer que as crianças da educação infantil, etapa pré-escolar e anos iniciais têm mostrado um engajamento bem alto, bem importante, assim, que tem me deixado muito feliz. E esses livros estão disponíveis aonde? Já estão? Como é que as pessoas fazem? Daqui a pouco as prefeituras, para ter esse contato? Sim, eu sou uma escritora que está começando, né? Então, atualmente são poucos estabelecimentos que têm os meus livros, mas quem tem interesse em conhecer mais sobre as histórias da série Fazendo Inclusão pode entrar em contato comigo pelo @PamelaNeuro, mas também aqui na cidade de Novo Hamburgo, na livraria Novo Hamburgo, tem também exemplares, né, para vocês poderem ter acesso. O contato da editora Zemulti, editora, que é a editora que também trabalha com a distribuição. Então, são livros que podem chegar até vocês, né, dessas maneiras tecnológicas. E é uma forma de também você poder levar o assunto inclusão de um jeito diferente, carinhoso, respeitoso e literário. Porque eu gosto de dizer que as histórias da série Fazendo Inclusão são mais do que histórias. São emoções literárias. Porque aqui tem um pouquinho do que eu senti em cada uma das situações que eu vivi que me inspiraram a compor cada uma dessas histórias. Eu não sabia dessa tua série e realmente quero pegar uma série. Deixa eu te mostrar aqui porque, os meus filhotes. Eu estou bem empolgado para lê-los. Porque tu falando, né, eu já trouxe aqui alguns escritores e realmente, né, a gente quando conversa com o autor, e eu já te conhecendo pouco, porque a gente teve pouco contato para dialogar, e tu falando essa questão de sensibilidade, vai estar a Pamela, como eu falei, né, porque vai estar a Pamela falando ali, porque é uma pessoa empática, né, que consegue enxergar no outro as suas dores, a essência da pessoa em si, né? Então, eu acredito que vai me servir de muito aprendizado, porque, para quem não sabe, eu sempre fui professor de adolescentes e adultos. E agora, há um ano, né, na mesma cidade onde a gente trabalha, na cidade de Parobé, eu comecei a ter contato com muitas crianças. E eu vi o quantas vezes falta da acessibilidade. Quando tu falou aqui, né, da questão da menina que olha para o nada, eu acho que é isso. Isso. O quanto acontece algumas situações que a gente não percebe.
E eu já tive alguns contatos quando eu me dei a abertura de um aluno que estava meio revoltado de alguma situação de tristeza. Em que eu cheguei para o aluno e perguntei o que aconteceu, veio os relatos tão fortes e tão distantes da realidade de onde eu vivi, e às vezes parece que me serviu de situações que para mim, naquele momento, eram situações muito grandes enquanto adulto, e eu vi que aquela criança de 9 anos tinha um problema muito maior do que o meu. E como eles estão sedentos de atenção, sedentos de presença. Sim. E uma das atenções assim que eu quis deixar, dos carinhos que eu também me dedico muito para que aconteça, Robson, é que todas as minhas histórias, elas têm recursos de acessibilidade. Então, a fonte pensada, a forma de disposição da imagem e do texto nos livros também são para facilitar a leitura para quem tem baixa visão. Os livros, todas as histórias contam com vídeos das histórias contadas em Libras no YouTube, disponibilizadas gratuitamente para acesso, assim como também audiodescrição das histórias, das imagens, né, da história também no YouTube. O livro a tua série é totalmente inclusiva, né? É o que eu busco, é um dos meus propósitos, justamente porque eu fico pensando que se eu me propus a trazer essa maneira, essa minha leitura sobre a importância da gente conversar com as crianças e com os adolescentes e com os adultos sobre inclusão, que seja o mais acessível possível, porque senão eu vou cair na armadilha das palavras. E não poderia vir de outra pessoa com essa acessibilidade, porque é o que eu já falei algumas vezes no meu programa, que às vezes a gente faz a inclusão e a inclusão acaba sendo excludente. A gente inclui pessoas e o ambiente não está preparado para isso. E claro, né, da minha ingenuidade de pensar que a Pamela, né, mestre em diversidade e inclusão social, mas não é o título que reconhece a pessoa, o ser humano, mas a capacidade dela. Tu jamais farias um livro de falar sobre inclusão se ele não fosse acessível a todos, né? Daí seria o que eu tanto debato, a questão da inclusão excludente. Então o teu livro, ele inclui a todos, né? Então mais uma vez, parabéns, a minha admiração só aumenta, né? Que maravilha, eu fico feliz, assim, porque é um cuidado, inclusive na apresentação de todas as histórias, Robson, tu vai perceber, desde o prefácio, da carta ao leitor, que teve histórias onde as famílias, né, tiveram acesso, profissionais tiveram acesso, para que eu conseguisse comunicar da maneira mais assertiva possível, mais adequada possível, para que de fato a singularidade pudesse aparecer, ter o seu protagonismo e comunicar para as pessoas o quanto é importante a gente se responsabilizar por essa expressão, a expressão do respeito, do meu compromisso com o respeito à diversidade, porque eu penso que precisa ser um legado, precisa ser uma responsabilidade. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, eu me responsabilizo pelo que eu faço e eu me responsabilizo pelo que eu deixo, né? Então eu penso que, independente dos lugares onde eu estou, onde as minhas histórias puderem estar, eu vou me sentir muito orgulhosa, porque eu de fato consegui comunicar com todo o cuidado, com todo o respeito que eu me propus, né, a fazer essa conversa da diversidade de um jeito diferente. Sim, um jeito Pamela de ser. Para quem não vai conhecer, vamos conhecer a escritora também. Eu queria continuar falando sobre os teus livros, mas o nosso programa é curto. Queria que tu falasse um pouquinho da questão do recurso TIF. O recurso TIF, pois então, meu amigo Robson, eu ando muito curiosa, como eu te disse. Sim. Né? O recurso TIF, então, trata-se de um recurso que eu adaptei vários materiais e comecei a usar esse compilado de imagens nos meus atendimentos e tem funcionado muito bem, né, para os meus pacientes, para estimular funções executivas.
Porque como neuropsicopedagoga, eu também tenho muito forte essa questão do estímulo muito bem, da questão da intencionalidade do estímulo. Então, nos meus atendimentos em consultório, o meu foco é estar estimulando a funcionalidade, a expressão da autonomia, e por meio das funções executivas eu consigo encontrar, de fato, um percurso que conseguisse me trazer resultados. O TIF é uma metodologia, isso? O TIF ele é um recurso com 11 tarefas, ele é, na verdade, um compilado de 24 imagens que foram todas escolhidas e selecionadas por crianças e adolescentes de 5 a 12 anos de idade. Então, é um recurso que ele é manejado pelas crianças para justamente poder, para elas conseguirem de uma forma muito personalizada também responder aos meus questionamentos, às minhas provocações e terem ali habilidades como flexibilidade cognitiva, memória de trabalho e inibição sendo estimuladas para que elas consigam futuramente no comportamento espelhar organização e planejamento. Então, só para quem está nos assistindo, esse é um recurso criado por mim, com 11 tarefas para a estimulação das funções executivas. E o nome TIF é a sigla para Tarefa de Estímulo das Funções Executivas. E acabou se tornando, então, o nome desse personagem, né, que vai ser apresentado de um jeito diferente muito em breve, porque a minha aventura no mundo dos recursos pedagógicos começou e eu fiquei muito empolgada, então tem novidade chegando. E vai ser extremamente promissora, eu vejo aí muito sucesso pela frente. Amém. Amém. Com certeza. E esse recurso, né, para quem está nos assistindo, é um recurso, então, que tu criaste, que tu aplica no teu consultório. Eu aplico no meu consultório com os meus alunos e pacientes que eu atendo, que justamente a demanda de aprendizagem maior hoje em dia, que tem aparecido para eu poder atender no consultório, são questões voltadas à dificuldade na autorregulação, que se espelha depois na aprendizagem, que ressona nas dificuldades de aprendizagem, questões de organização, dificuldade das crianças se organizarem, de planejarem tarefa, de solucionarem tarefa. Então, trabalhando essas habilidades, trabalhando funções executivas, a gente vai ter como um produto, como um resultado, organização, planejamento, tomada de decisão e qualificação na solução de problemas, que é onde eles precisam colocar em prática o que eles sabem. Então, é um recurso com 11 possibilidades de tarefa, que tem como referência 24 imagens do cotidiano deles, para justamente poder trabalhar uma demanda que eles trazem para mim lá no consultório. E esse recurso, ele é algo que é só teu, por enquanto? Só meu. E ele é patenteado? Outras profissionais da área podem usar ou é... Com certeza, ele foi já registrado, né? Tem patente. E ele pode ser, então, utilizado por outros profissionais à medida que você faz o investimento, entende o uso através do manual ou das oficinas e palestras que eu tenho feito justamente para poder multiplicar essa possibilidade de estímulo, mas é algo que você pode levar para o seu consultório, colega especialista, que pode levar inclusive para salas de recurso dentro das escolas, porque ele é pensado para um atendimento individualizado ou em pequenos grupos. Tem sido uma grata surpresa os dados que eu tenho descoberto e colhido sobre os resultados alcançados, e espero que seja um recurso que vai poder auxiliar a mais profissionais especialistas nos seus atendimentos também. Nossa, que trabalho fantástico. Como eu falei nesse programa, né? A gente se encontrava nos corredores, mas no ambiente de trabalho sempre tão corrido, e a gente não conseguiu se conhecer, né? E apesar de que a gente viu que tinha, né? Deu liga, né? Exato. Os nossos santos bateram, por assim se dizer, mas a gente não teve tempo para estar dialogando, porque a gente tem tanta coisa para trocar, para aprender junto, que a gente meio que tentou ensaiar, mas a nossa vida meio que não tivemos tempo para isso, né? Já me avisaram aqui nos bastidores que o programa já está indo para o final, a gente tem alguns minutinhos. Eu queria que tu deixasse um recado final aí,
para quem está nos assistindo, principalmente para quem quiser procurar a Pamela enquanto palestrante, consultora de inclusão, de neurociência aplicada à educação, porque tu és referências também, né, tanto da questão de referências de políticas públicas de inclusão na Secretaria de Educação do município de Parobé. Exato. Então, que honra tê-la como colega. Obrigada. E vai ser uma honra maior ainda de tê-la como amiga. Obrigada, meu querido, com certeza. Então, gente, Natal tá chegando. Quer dar um presente com intencionalidade, quer dar um presente que vai ajudar a compor e a fortalecer os princípios, né? Principalmente de comprometimento com a expressão do respeito à diversidade. Dê um livro de presente para uma criança, faça com que essa cultura inclusiva chegue àquela criança que está lá na sua família, a seu filho, seu sobrinho, seu afilhado. Então, você consegue encontrar a série Fazendo Inclusão no meu perfil no Instagram ou nos contatos que depois pode estar aparecendo ali, né, nas descrições do post, mas vai ser um prazer, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho pode acessar o @pamela.neuro, que lá no meu Instagram tem várias informações, vocês conseguem falar diretamente comigo também. E na dúvida, gente, não tem como nós não nos conectarmos quando há desejo. Então eu penso que a nossa conexão aconteceu justamente porque tinha algo que fomentou esse desejo. E se você quer conhecer mais o meu trabalho, estou à disposição. A gente, enquanto profissional de educação, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas, né, a gente precisa estar disponível. E isso faz com que a gente crie memórias incríveis. Eu me sinto muito grata pelo teu convite e extremamente privilegiada por poder ter contato, né, contigo, de ser tua amiga, porque é uma conexão de energia. Sim. É uma maravilha eu poder dizer o quão gostoso é estar perto do Robson. Calma. Agora eu vou dar uma de tiete, porque eu preciso dizer para vocês que o cotidiano de trabalho, mesmo os desafios que a gente acaba encontrando nos nossos fazeres, porque a gente trabalha com um público que tem suas vulnerabilidades, que tem, né, os seus desafios do cotidiano, e a gente acaba muito sendo aquela presença de escuta, aquela presença que acolhe. E eu percebo que mesmo com todos os desafios, tu sempre consegue permanecer acolhedor, com uma ressonância de energia muito tranquila, muito calma, que é o que as nossas crianças precisam. Eles precisam de adultos que auxiliem nessa condução, para eles saberem qual é a estratégia que eles vão escolher para poder agir. Então, eu penso que maravilha te ter conosco no município de Parobé, e que o mundo conheça as tuas potencialidades, o teu talento, porque falar de diversidade não precisa ser complicado, mas ter o privilégio de falar de diversidade sem tabus com o Robson, isso sim eu vou dizer para vocês que é muito gratificante, e é para poucos por enquanto, porque vai ser para todos. Bah, me deixou sem palavras. A gente precisa encerrar o programa, Pamela. Então, mais uma vez, te agradeço imensamente por ter aberto a brecha na tua agenda, por estar aqui falando com a gente, encerrando esse meu ciclo da segunda temporada. Então, quero te trazer mais vezes. Tu deixou aí um spoiler que tem coisa boa vindo por aí. Eu tenho total certeza que vem. Né? Porque o céu para ti não é o limite, pela tua potencialidade enquanto escritora, enquanto pessoa, ser humano. Eu acho que é o que falta em muitas pessoas, né, no nosso cotidiano, né? Infelizmente a gente estávamos conversando nos bastidores que a sociedade ela tá meio que adoecida, né? Exato, está frágil. Sim. Então agradeço novamente e precisamos encerrar o programa. Então até logo. Tchau.